Bom, boa tarde a todos e todas e todos. Começamos mais um seminário, né, do GEV. Hoje temos o prazer de contar com o Bruno Paes Manso, pesquisador do NEV da USP. O Bruno é doutor e mestre em Ciência Política pela USP, graduado em Economia pela USP e Jornalismo pela PUC, é professor no curso de Jornalismo da FAAP, pesquisador pleno do Grupo de Pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, ligado à ECA, da USP, é articulista do Jornal da USP, tem experiência na área de Ciência Política, Sociologia, Comunicação e Jornalismo, com ênfase em Sociologia Urbana e Criminologia, e é autor de diversos livros, né, Bruno? Bruno vai falar dos livros hoje, inclusive a República das Milícias, que ganhou o Jabuti, o Prêmio Jabuti de Literatura, e é uma das referências nos estudos de crime organizado no Brasil e na América Latina. Eu também pedi licença para o Bruno, só um instante, para fazer uma homenagem ao Dr. Oswaldo Evangelista Júnior, delegado e professor da Cadepol, que faleceu ontem. Então, né, o GEV presta uma homenagem, né, ao Oswaldo, que era um parceiro de pesquisa do NEV, de outras instituições, e um grande apoiador da segurança pública baseada com ênfase nos direitos humanos. Então, fazemos essa homenagem. Então, já passo a palavra ao Bruno para fazer a sua apresentação e agradeço, é uma honra tê-lo aqui, né, Bruno? Mais uma vez, a gente em comunicações, mas uma honra tê-lo pela primeira vez aqui nos espaços do GEV. Sempre um prazer te ouvir e sempre um aprendizado. Léo, agradeço o convite, também é um prazer aí poder trocar ideia, né? A gente vive dessa troca de ideias, porque no final das contas é um assunto muito complexo, ao mesmo tempo em transformação permanente, né? E eu também tenho essa pegada jornalística, muitas vezes eu escrevo sobre coisas que estão acontecendo que a gente está tentando entender em pleno processo de transformação, né? Algo que, por esse motivo, também às vezes é muito difícil de tratar. Então, o diálogo é sempre um prazer e eu agradeço a oportunidade de trocar as minhas experiências com vocês. Ô, Léo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que, tipo, eu falo uma meia hora e depois a gente passa a conversar? Pode ser, fica à vontade. Faz uma meia hora, daí a gente abre para as questões, considerações. Para não ficar também só eu falando, né? Eu acho que é bom essa conversa. Mas, bom, pessoal, como a partir da minha apresentação, aí um pouco a minha trajetória, né, um pouco peculiar em relação à trajetória da academia, porque eu, no fundo, tenho uma veia jornalística que me formou profissionalmente e é do jornalismo que eu fui para a academia e a partir das reportagens que eu fazia, eu fui fazer o mestrado, o doutorado pelas inquietações aí das ruas e das reportagens que eu fazia aqui em São Paulo. Então isso de alguma forma já talvez me coloque num campo assim de observação e de descrição e de abordagem do tema que tem um pé na academia, um pé no jornalismo, né? Então, o que isso significa, né? Significa, primeiro, né, como eu disse, eu gosto e parto muito das coisas que estão acontecendo agora, então eu falo muito sobre cenas presentes, e isso vem muito do jornalismo, me interessa muito o que está em pleno processo de acontecimento, né? A gente está falando sobre fatos atuais, mas, por outro lado, talvez a academia e as ciências humanas, a etnografia, a sociologia, a ciência política me provocam a pensar sobre essa realidade presente a partir de instrumentos acadêmicos e teóricos e das ciências humanas que me faz observar essa realidade, o presente, de uma outra forma, usando muito e tratando muito do ponto de vista do presente a partir do passado, né? A partir da história, a partir das transformações sociais que vêm acontecendo nos últimos anos. Talvez esse seja um ponto em comum dos meus 3 livros, né?
todos eles, tanto a Guerra, que eu escrevi com a Camila Nunes, como a República das Milícias, como a Fé e o Fuzil, eles partem inicialmente de uma fotografia do presente, de uma descrição do presente, falando sobre uma cena que está acontecendo agora, a partir de entrevistas e fontes e documentos e tudo mais, mas a partir dessa fotografia do presente, que os livros começam traçando essa descrição do presente, eu volto para trás e tento explicar ou construir um arco narrativo para dar sentido para como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que esse presente se formou. Do ponto de vista jornalístico, né? Às vezes a gente que acompanha jornal e publica e escreve em jornal, a gente percebe que o jornal, na verdade, quando você acompanha a realidade a partir dos jornais, muitas vezes você tem uma espécie de coleção de peças soltas de um quebra-cabeça que tem um monte de pecinha sem conexão. E o livro e as ciências humanas e a possibilidade de usar esse instrumental para pensar sobre os fatos me dá a sensação de fazer um exercício de juntar as peças desse quebra-cabeça para formar uma nova figura que dê uma plausibilidade ou uma outra forma de enxergar o presente, a realidade, né? Então, talvez esse seja o exercício que eu sempre faço nos livros, juntando o jornalismo com as ciências humanas. Outra característica, talvez, né, é que aí, a partir do jornalismo também, é que eu costumo partir, em todos os livros, de histórias emblemáticas e de perfis importantes que conectam com o leitor, né? Que fazem, talvez, o leitor fazer esse exercício de se colocar no lugar das pessoas que a gente está falando, até do narrador. Muitas vezes eu me coloco em primeira pessoa como narrador, colocando os meus dilemas e contando as minhas encruzilhadas e as minhas dificuldades, os meus dramas, lidando com as coisas que eu estou observando a partir de onde eu venho, da minha classe, da minha raça, da minha idade, da minha geração, para que o leitor faça esse exercício também e aproxime o leitor do texto. Então, nesse sentido, né, os 3 livros, eles não dialogam com outros acadêmicos, né? Ele não dialoga com as revistas ou com as teorias ou com os pares, que é um exercício que a gente costuma fazer quando a gente escreve artigos científicos, né? O meu diálogo é com um leitor comum, um leitor que não necessariamente está pensando em teorias ou está pensando em ciências humanas. Ele está tentando entender a realidade que ele vive, né? Então eu acho que tem um pouco essa pegada, né? Eu não tenho muito a pretensão de produzir ciência, é um escrito mais despretensioso, mas assim, eu vejo as coisas que eu escrevo, talvez esses 3 livros em comum, é uma espécie de, eu costumo fazer o paralelo com um exercício quase meio que psicanalítico, assim, de olhar para dentro da gente mesmo e entrar em contato com as nossas raivas, com as nossas dores, com os nossos medos e tentar racionalizar sobre esses conflitos internos, para a partir do momento que a gente racionaliza a respeito e coloca em palavras, a gente consegue ver de uma outra forma, amadurece e dessa forma tenta superar a partir do momento que a gente faz esse olhar interno, né, para nós mesmos. Eu comparo com a psicanálise, porque é um exercício que a gente faz individualmente quando vai no psicanalista, né? Você olha para os seus medos, para o seu passado, para as suas dores, para as suas raivas, para os seus ódios, para os seus desejos, tenta racionalizar e ter uma história a respeito disso, para tentar, talvez, superar e amadurecer, né? Eu acho que o jornalismo ou as ciências humanas pode, de alguma forma, exercer esse papel quando conversa com um público mais amplo. Claro que tem várias abordagens e vários diálogos possíveis, mas eu, como venho dessa escola jornalística, eu faço sempre esse exercício de falar com o público geral, né? De conversar com o público leigo, com o público fora da academia. Na verdade,
comecei esses 3 livros, na verdade são 4 livros que eu considero importantes para mim. Tem um livro que eu escrevi, que não foi pela Todavia, mas eu escrevi em 2005. Esse ano está fazendo 20 anos, que chama O Homem X, que é uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo. Eu publiquei na Editora Record, na época eu trabalhava no Estadão. E A Guerra com a Camila eu só vim a publicar em 2018. Então teve um intervalo de 8 anos, né? Quer dizer, 13 anos, né, da publicação do A Guerra. Mas o Homem X é o começo, assim, de quando eu decidi mergulhar nesse tema, fazer mestrado e doutorado, que parte de um contexto muito diferente, que é o contexto da São Paulo dos anos 90, quando São Paulo era muito violenta e tinha muitos homicídios. É esse o começo da minha pesquisa, e num momento histórico muito especial, porque 1999, que é o começo do meu trabalho de campo nessa área, São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, e há 40 anos os homicídios vinham crescendo na cidade. E vinha numa crescente contínua, tinha crescido mais de 10 vezes, mais de 900% em 40 anos. E quando eu fui fazer as primeiras entrevistas e as primeiras pesquisas, ainda trabalhando no jornalismo, eu trabalhava na revista Veja, a ideia era tentar entender por que em 1999 teve 100 chacinas no ano. É um número impensável nos dias de hoje, mas naquele ano tinha havido 100 chacinas em um ano, ia voltar a se repetir no ano seguinte, em 2000, 98, 99 chacinas. E a gente tinha a ideia de tentar entender por que as pessoas estavam se matando desse jeito, por que a coisa tinha saído do controle, né? E foi quando eu passei a entrevistar os homicidas, e as entrevistas dos homicidas constaram nesse livro, que é O Homem X. Entre as diversas entrevistas que eu fiz com homicidas dessa época, que me foram apresentados por um advogado em especial, que era o principal defensor de tribunal do júri aqui da Zona Sul de São Paulo, que já morreu, o Roberto Ribeiro, foi assassinado por um dos meus entrevistados, inclusive, anos depois, e boa parte dos meus entrevistados também já morreram. Duas coisas foram comum na resposta deles, e a partir daí que eu falei, eu vou fazer o mestrado. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de haver uma repetição entre pessoas que tinham matado várias pessoas naquele contexto, né, dos anos 90, de que eles tinham a convicção de que todo mundo que eles tinham matado, de alguma forma, merecia morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente. Era uma fala recorrente entre eles, como se eles fossem matadores, mas que atuavam de acordo com a ética territorial daquele espaço onde eles conviviam e exerciam a sociabilidade deles, né? Inclusive, eles falavam, a gente é respeitado no nosso bairro porque a gente só mata quem merece morrer. Então, era o nóia, era a cagueta, era o vacilão, era o sangue ruim, era o atrasalado, tinha uma série de categorias num contexto de mata-mata que eles definiam como inimigos de territórios vizinhos, cuja morte se justificava, porque caso contrário também eles correriam riscos de morte, enfim, tinha toda uma justificativa ética a partir dos crimes que eles cometiam. Isso era uma coisa que me chamou a atenção. E a outra coisa que me chamou a atenção é que cada homicídio que era praticado naquele contexto de conflitos, que se repete hoje em vários estados brasileiros, é algo que se repete e passou a se repetir em outros estados do Brasil, que cada assassinato gerava entre os amigos ou parentes da vítima uma articulação para se vingar e responder ao assassinato que tinha sido cometido, matando o autor do outro crime, crime esse, o assassinato esse, que promovia a articulação desses grupos, que respondiam em seguida, promovendo círculos de vingança que às vezes duravam 10 anos e duravam muito tempo. Eu cheguei a acompanhar um caso em especial no Jardim Ângela, de um homicídio ocorrido em 1993, que a partir das investigações feitas pelo Ministério Público, em 1998, 5 anos depois, tinham provocado desdobramento em 156 casos de homicídios. Então, esse efeito multiplicador dos assassinatos me chamou muito a atenção, junto com essa convicção ética de que alguns assassinatos eram vistos como justificáveis
ou vistos como legítimos, né, naquela realidade. E aí essa entrevista e esse material ficou na minha cabeça porque era uma cultura uma masculinidade, uma cultura completamente diversa da minha, que morava a 5 quilômetros de distância desses bairros, que tinha um contexto completamente diverso, né? Era a fase do hip hop, era a fase da São Paulo, das denúncias feitas pelo rap e tudo mais, e que passou dos 25 anos, era realmente um sobrevivente, porque eram gerações que eram exterminadas. Eu fazia sempre questão de perguntar para as pessoas da minha geração que moravam nesses bairros quantos amigos eles já tinham perdido assassinados, né? Eu, graças a Deus, nunca perdi um amigo assassinado, e o risco que eu sentia em viver em São Paulo era risco de assalto, era esse o meu contexto social, né? Mas nesses bairros, eles falavam, olha, amigo próximo ou conhecido? Ah, conhecido. Conhecido não dá para contar, foram mais de 20. Amigo próximo, 6 ou 7. E por aí vai, assim, sempre números muito altos, isso sempre me chamava muita atenção. Tenho uma amiga minha, Eliane Brum, que é uma jornalista brilhante, que agora está em Altamira, no Pará, mas ela fez uma matéria sobre uma classe de escola do 2º grau, que ela pegou a fotografia dessa classe na 5ª série e escreveu sobre ela no 2º grau. A classe da 5ª série só tinha sobrado mulheres, praticamente, e os homens quase todos tinham morrido ou ficavam presos, uma cena muito dramática de uma geração que cresceu nesses bairros onde a taxa de homicídios num bairro, um hotspot de violência em São Paulo, era 120 homicídios por 100 mil habitantes, que era o caso do Jardim Ângela, que foi considerado o lugar mais violento do mundo pela ONU em 1995, 1996. Era desse contexto que eu falava, né? Era esse contexto sobre o qual eu escrevi o Homem X, e era algo que, quando eu fui fazer o mestrado, eu via com muito pessimismo, porque, além dessa convicção, né, eu ia escrever sobre os ciclos de violência e que vinham crescendo e aumentando sempre um pouquinho nos últimos 40 anos, e me parecia que era algo insuperável, assim, porque você não tinha nenhuma perspectiva de solução, nem discurso ou ênfase política em reverter esse quadro. Eu lembro que a gente falava com a polícia militar, né, para perguntar sobre o caso, para a matéria de chacina mesmo, como é que você faz para trabalhar com isso. A polícia militar respondia, olha, homicídio é um tipo de crime que a gente não consegue prever, porque ele acontece normalmente de madrugada, a qualquer hora, quando o cara encontra o desafeto dele na rua, e não tem como você estar presente nesses lugares, então a gente não tem como lidar com esse tipo de crime. Ele só vai se resolver quando mudar a estrutura social, melhorar a educação, quando diminuir a desigualdade de renda. Eu lembro que eu achava, até parece um discurso progressista, mas era um discurso também de lavar as mãos, sabe? Esse não é o meu papel. Tamanha dificuldade, o desafio que parecia ser esse drama, que vinha piorando há 40 anos. Então, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, para explicar a respeito desse crescimento que continuaria a crescer, os homicídios começaram a cair e caíram por 20 anos seguidos, por 25 anos seguidos. São Paulo se tornou o estado menos violento do Brasil em termos proporcionais por 100 mil habitantes, e a capital de São Paulo se tornou a capital menos violenta do Brasil em termos proporcionais por 100 mil habitantes. E isso era algo realmente impensável, e ninguém conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Claro que essas quedas são sempre multifatoriais, né? É difícil você identificar uma única causa. Mas não havia um esforço político no sentido de produção de políticas públicas para a redução de homicídios, ninguém sabia o que fazer, homicídio não era a prioridade da polícia, inclusive a Polícia Civil respondia com uma certa recorrência de que é bandido matando bandido, então isso não é um crime que afeta a sociedade como um todo, então é quase uma faxina que está sendo feita com essas mortes. E também uma forma de lavar as mãos diante desse desafio. E apesar desse quadro, os homicídios passaram a cair e caíram 80%. Hoje a gente está com 5 homicídios por 100 mil habitantes, que são taxas
que são semelhantes a 1940, 1950 em São Paulo, né? E é a partir daí que foi natural, né, e eu acompanhando essas cenas e essas transformações todas, entrar na discussão sobre PCC e sobre crime organizado, né? E olhar para a história de São Paulo, para entender o que estava acontecendo. O PCC, ele surge em 93, né, uma história super conhecida, depois do massacre do Carandiru, que 111 pessoas morreram. Ele surge nesse contexto de crise na segurança pública, num presídio de segurança máxima em Taubaté, que os presos, a partir do massacre, começam a criar um tipo de discurso de união dos presos voltadas a controlar esse autoextermínio que acontecia nas quebradas, com a filosofia de que o crime fortalecia o crime fortalece o crime, né? Essa filosofia, e o nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o sistema, direcionando caminhada no crime, né? A forma de exercer a carreira criminal. Isso, de alguma forma, passa a dialogar com uma história das periferias de São Paulo que já vinha se desdobrando desde os anos 80 e 90, que é uma geração urbana que começa a tratar de masculinidade urbana, principalmente a partir do movimento hip-hop, né, dos Racionais MC. Tem uma pedagoga, que é a tia Dag, da Casa do Zezinho, que costuma dividir São Paulo entre antes e depois do Racionais, né? Porque a partir do movimento hip-hop e da sensibilidade de cronista do Mano Brown para colocar nas letras de rap a cena que era vivida entre homens de periferia, você tem a formação de uma nova identidade urbana que problematizava justamente o processo de autoextermínio vivido nas quebradas, falando, olha, é isso que o sistema quer. O sistema quer irmão matando irmão, e o nosso inimigo é o sistema, é a polícia. Então vamos observar essa realidade de forma crítica e transformar essa realidade. Claro que são palavras que muito facilmente pode cair no vazio, mas essa transformação passou a ocorrer dentro de um contexto de grande transformação nas políticas de segurança pública e no processo de aprisionamento de São Paulo. Depois do massacre do Carandiru, o Covas assume, que é um governo mais comprometido com os direitos humanos, etc., com a promessa de implodir o Carandiru em pouco tempo. Junto com essa promessa de implosão do Carandiru, ele passa a construir pequenos presídios pelo Estado, com 800 lugares no máximo, para você ter não tantas concentrações como acontecia no Carandiru, que era considerado um exemplo de fracassado de políticas públicas penais, né? Então, você começa a ter uma expansão do sistema penitenciário em São Paulo, passa de 30 a 40 presídios para mais de 170 presídios, e a população prisional de São Paulo passa de 30 mil para 230 mil em 20 e poucos anos. E esses 230 mil que chegam em 2020 significa mais de 1 milhão de pessoas passando pelo sistema prisional, porque o entra e sai é permanente, né? Então, em 20 anos, você tem uma população prisional crescente, porque na polícia militar está havendo uma transformação no sistema de comunicação e gestão de patrulhamento da polícia militar, com novas tecnologias de rádio, de comunicação, de produção de mapeamento criminal online, e projetos e planos de mapeamento que permite um crescimento rápido e acelerado do aprisionamento em flagrante. Então, tanto em São Paulo como no Brasil, você vai ter um modelo de segurança pública calcado no aprisionamento em flagrante feito pelas polícias militares, nos bairros considerados perigosos das cidades, focando nos suspeitos, no perfil de suspeito de sempre, que é homem jovem, negro, morador dos bairros pobres, que passam a encher o sistema prisional. Junto com essa expansão do sistema, o PCC com esse discurso de que o crime precisa parar de viver esse processo autodestrutivo e ganhar dinheiro na cena criminal, reduzindo os conflitos para ampliar seus lucros na atividade criminal. Um discurso que promove a racionalidade e o controle do interior dos presídios. Isso tem margem para se expandir e para crescer,
Porque ao mesmo tempo que São Paulo constrói 170 presos e que investe bastante nesse modelo de segurança pública, os custos da manutenção desse sistema são sempre muito elevados. E com todas as disputas fiscais de um orçamento governamental, sempre quer se dar uma fatia menor para o sistema prisional, que é visto como uma espécie de caixa mágica para onde você joga o problema, você joga o lixo da sociedade e o problema se resolve, a sociedade se limpa, como se fosse uma espécie de buraco negro, uma caixa mágica para onde você resolve o problema e o problema desaparece. Só que esse sistema é muito caro, ele precisa de comida, precisa de alimentação, precisa de gestão, e sem os investimentos que são necessários para a manutenção desse sistema, esse sistema fica sempre superlotado e caótico, e a autogestão do sistema passa a ser feita pelos presos, pelos próprios presos. Então, esse modelo de aprisionamento massivo e de prisão em flagrante acelerada vai produzir um efeito colateral, que é o fortalecimento das lideranças prisionais e da autogestão dos sistemas prisionais, que vai favorecer essa ideia do PCC de fazer o controle da cena do crime e virar essa agência, uma mistura de sindicato com agência reguladora do mercado do crime, estabelecendo regras de concorrência e promovendo mais racionalidade na cena do crime, né? E isso começa a produzir um novo perfil de carreira criminal, né? E é um perfil de carreira criminal e um controle que passa a funcionar porque ela não depende da presença do PCC nos territórios. O PCC não está presente em todos os territórios, o PCC não tem lideranças capazes de produzir obediência nas quebradas. O que promove essa obediência? O que promove essa nova pactuação no crime? Primeiro, um contrato que passa a fazer sentido e ter legitimidade para todo mundo que exerce a carreira criminal, porque ele permite uma vida mais previsível, uma vida com menos custos, uma vida com menos riscos e uma vida com possibilidades de mais lucro para todo mundo que está no crime. Ele não está criando um contrato para favorecer a própria facção somente. Ele está promovendo uma repactuação na carreira criminal para estabelecer regras de competição e convívio num negócio que gera muito dinheiro e que está gerando cada vez mais dinheiro. Então, ele é obedecido porque favorece quem participa dessa carreira. Além disso, tem um sistema de controle muito eficiente, que é justamente o domínio de 90% do sistema prisional, feito pela facção. O que isso significa? Significa que todo mundo que participa da carreira do crime aqui em São Paulo, até em decorrência desse aprisionamento acelerado, sabe que em algum momento da carreira vai acabar participando, entrando no sistema. O sistema, inclusive, é visto como uma espécie de faculdade, né? Que você forma seu networking, você ganha uma moral dentro do sistema, você conhece gente nova, você ganha um respeito que você não tinha, e você sabe que vai passar pelo sistema. Quando você entra no sistema, você vai ser cobrado do seu passado para saber se você respeita ou não o proceder no crime. E quem não respeita o PCC e quem não obedece ao PCC vai cumprir pena no seguro. Então, obedecer às leis do crime também servem e funcionam como um seguro-prisão. Te garantem uma moral e uma respeitabilidade na cena do crime que vai ser cobrada quando você estiver dentro do sistema. Então, esse mecanismo de controle, esse novo contrato, passa a funcionar e a reconfigurar a cena do crime, fazendo com que o PCC tenha mais capacidade de gestão, de previsibilidade e permite o PCC, a partir de 2007, 2008, mergulhar no negócio das drogas, chegar nos mercados produtores e nos locais produtores de droga, acessando Bolívia, Colômbia, Peru, Paraguai, e se transformando num grande atacadista de droga diante dessa capacidade de planejamento e de construção de um negócio com mais planejamento. E é um mercado bilionário. É um mercado bilionário que vive muito em função da cocaína, que é um produto que só é feito nos Andes, no mundo inteiro. Só os Andes têm as condições climáticas e geográficas
para a produção da folha de coca. Então, o grande desafio é construir um corredor de escoamento desse produto para os 5 continentes do mundo que consomem cocaína, que é um produto muito vinculado à cultura urbana, do hedonismo, do prazer extremo, do sexo, da diversão, da produtividade até, né? E do narcisismo, inclusive, né? E que é muito consumida no mundo inteiro, e o PCC, a partir dessa administração da cena do crime, da criação de um novo contrato para a cena criminal com uma visão muito mais empreendedorística do que antes, consegue viabilizar a construção desse corredor e passa a exportar cocaína para todos os continentes do mundo. Isso, de alguma forma, essa ideia, de alguma maneira, e essa forma de gerir a cena do crime, se espalha para os outros estados do Brasil. Isso começa a acontecer principalmente a partir de meados dos anos 2000, com o surgimento dos presídios federais. Isso acelera esse processo de expansão das facções pelos outros presídios. Se São Paulo passou de 30 mil presos para 230 mil presos, o Brasil passou de 90 mil presos nos anos 90 para 800 mil presos. O modelo de São Paulo de segurança pública e de aprisionamento se replicou em todos os estados do Brasil, que aumentaram o seu investimento nas polícias militares e que ampliaram a quantidade de presos em flagrante em todos os presídios. Todos tiveram um crescimento muito forte. E começou a ter uma série de problemas dentro das unidades prisionais, e o sistema federal começou a surgir como uma maneira de você punir nas unidades federais os presos que ameaçavam rebeliões ou fugas nos seus estados. E isso começou a promover uma articulação e conversas entre os diversos presos dos diversos estados que voltavam para os seus estados com uma solução aparentemente vitoriosa para gerir o crime a partir do interior dos presídios. Isso rapidamente começa a se expandir, e as facções em 15 anos ou um pouquinho mais, 16, 17 anos, passam de 3 ou 4 no Brasil, concentradas no Rio e São Paulo, para quase 100 nos dias de hoje, né? O último levantamento do sistema prisional, do DEPEN, né? Do Departamento Federal do Sistema Penitenciário, eles calculam em 88 o último levantamento que eles fizeram das facções. 2 facções nacional, o PCC e o Comando Vermelho, várias regionais, várias facções municipais, que têm essa característica de gerir o crime a partir dos presídios, sempre em conexão permanente com os territórios. Então, essa ideia equivocada de que os presídios eram buracos negros para onde você mandava o seu problema, caixas mágicas, que os problemas desapareciam, ele se mostrou uma das grandes falácias, porque esses mundos se conectavam e eram um espaço onde a cena criminal se articulava e costurava suas redes, né? Então a gente viu surgir essas novas conexões, essas novas formas de gerir o crime. Isso, nos dias de hoje, ganha uma outra dimensão, porque as coisas, como eu falei, estão em permanente processo de transformação, e muitas vezes o surgimento de novas tecnologias causam grandes transformações profundas na forma dessas redes lidarem com a realidade. O caso do PCC tem um aspecto emblemático, que é o surgimento dos celulares e a popularização dos celulares em 98, 99, que é justamente o momento que o PCC passa a usar os celulares no interior das prisões, e as prisões se transformam em outra coisa, em escritórios onde você pode justamente costurar essa rede e fazer seus networkings, e os celulares se tornam instrumentos de conexão entre presídios e do lado de dentro com o lado de fora, permitindo essa nova forma de gestão. Tanto que, a partir de 2001, que é quando o PCC aparece realmente na imprensa, quando eles conseguem articular uma mega rebelião em 70 presídios com o uso de celulares para se comunicar entre si. E aí você vê a dimensão de uma novidade que vinha de dentro do sistema prisional. Uma nova tecnologia que também é transformadora, que muda a dimensão do crime nos dias de hoje, por exemplo, é o surgimento das criptomoedas, sem falar do aspecto da dimensão
do dinheiro eletrônico e virtual que circula, que não mais nas ruas ou nos bancos ou por meios físicos, mas no mundo virtual. Com o surgimento das criptomoedas, você hoje pode vender para todos os continentes do mundo e transportar 5 bilhões de dólares dentro de um token num bolso e sacar de um outro país, ou mesmo sacar por computador numa outra fonte. E a questão, inclusive, do surgimento dessas tecnologias acabaram com o papel ou com a função de doleiro, que antes tinha um papel importante nessa cena criminal. Hoje ele simplesmente não existe mais. Hoje ele faz essa gestão por formas eletrônicas, com novas tecnologias e criptomoedas e tudo mais. Isso cria uma nova dimensão desse mercado internacional. Sem falar das redes sociais e das casas de apostas, das bettings, da própria desregulamentação do sistema financeiro, que permite esquemas de lavagem muito mais sofisticados do que antes, os bancos eletrônicos, as fintechs, que permitem a esses grupos esquentarem o dinheiro e esse dinheiro, e esses bilhões faturados em dólar, entrar na economia e fazer parte da política e da economia, né? Como antes nunca aconteceu. Então você tem essa nova cena também em decorrência dessas novas tecnologias que aparecem, né? Isso é o desafio atual, né? Um pouco o que eu estou tentando pesquisar, é um pouco o que eu estou tentando mergulhar, justamente falando sobre essa nova fase mais sofisticada, com mais participação na política, na economia, a partir do esquentamento do dinheiro e das novas tecnologias de lavagem, que faz com que o PCC hoje tenha participação direta no transporte público de São Paulo. Metade dos passageiros são vinculados a empresas suspeitas de terem ligação com o PCC. Você tem grandes negócios em criptomoedas feitas pelo PCC, bairros chiques aqui de São Paulo, como o Jardim Anália Franco, considerado um reduto de lavagem de dinheiro do PCC, coberturas em vários países do Brasil, fazendo parte desses esquemas de lavagem, né? Me escapou o nome da cidade de Santa Catarina para você ver. Vou descer para o... Como é que é? Vou descer... Vai descer... Como é que eu esqueci o nome da cidade? Descer pro... Vou descer, não sei o quê. Aquela que tem os prédios imensos na frente do mar. Balneário Camboriú. Pô, desculpa, às vezes me dá uns brancos. Balneário Camboriú, um centro de lavagem de dinheiro importante, né? Que em outras capitais tem outros, que você vê uma economia nova sendo formada a partir dessas possibilidades de lavagem, né? É um pouco o que eu estou tentando mergulhar. Finalmente, já meio para ir para a conclusão, para a gente conversar e para eu não ficar falando aqui sozinhos, só eu falando, a religião e a fé e o fuzil, né? A religião entra nessa história porque, primeiro, né, eu acompanho a cena há muito tempo, né, também, porque para entrevistar os matadores, né, como era uma cena sempre de um desafio muito grande de obter essas entrevistas, né, porque o cara falar dos crimes que ele cometeu para um playboy que chegava de paraquedas, apresentado por um amigo dele, mas a desconfiança sempre era grande, então as negociações sempre eram muito delicadas e era difícil entrevistar esses caras, e eu comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes que tinham se convertido e virado evangélicos. Eu adorava essas histórias de conversão, eu colecionava essas histórias sempre muito emocionantes, muito incríveis, de pessoas que tinham tomado vários tiros e não morreram, daí quando voltam viram evangélicos, e todas aquelas coisas do Espírito Santo, de falar a língua dos anjos, de fazer previsões, de fazer a cura, tudo isso meio que se manifestando numa mistura meio de forte inspiração de igrejas de matrizes africanas, né? Mas ao mesmo tempo as igrejas de matrizes africanas demonizadas, apesar de trazerem muito da presença corporal do Espírito Santo, uma tradição da nossa herança
das igrejas de matriz africana, ao mesmo tempo demonizada, mas que me pareciam artifícios de transformação de consciência que para mim eram muito impressionantes, né? Tanto que no livro do A Fé e o Fuzil, em algum momento ele quase se chamou metanoia, que é o processo que os próprios evangélicos denominam dessa transformação mental que eles fazem, que eu achava muito interessante, essa tecnologia de transformação de consciência, né, que eles faziam, que aquilo que eu falei, né, o crime, né, ele seduz a molecada, as masculinidades, chamando eles, conclamando eles para serem respeitados e morrerem como homens antes dos 25 anos, batendo de frente com o sistema e não abaixando a cabeça para o sistema, né? Eu falo, inclusive, que é os nossos jihadistas, né, que se recusam a aceitar o sistema e têm uma postura suicida e preferem morrer do que abaixar a cabeça para o sistema, e eles são seduzidos muitas vezes com essa sedução de masculinidades para ingressar na carreira do crime e para buscar morrer, mas ser respeitado, né, nessa sua trajetória suicida. Mas o que começou a acontecer com a redução dos homicídios, né? Você começa a ter muita gente envelhecendo no crime. E conforme as pessoas envelhecem no crime e vão tendo filho, constituindo família aos trancos e barrancos na medida do possível, eles vão percebendo que eles se iludiram e que entraram numa barca furada insustentável, porque eles estão entrando numa guerra vazia por dinheiro e respeito, que na verdade esse respeito não existe, é mais um temor da sociedade, as pessoas temem, eles não respeitam, ao mesmo tempo eles fazem uma série de covardias por exercer a carreira do crime, e abrem mão dos seus laços afetivos mais importantes, de amizade, de parentesco, com a mãe, com os filhos, e ao mesmo tempo percebem que entraram numa trajetória sem volta, porque tem um monte de gente que, se eles deixarem o crime, não vão perdoar, vão matá-los, porque ele tem outras vinganças a serem feitas ou a serem cumpridas, e é um caminho sem volta. E fazia com que muitos desses caras entrassem em processos depressivos profundos. E é nesse momento que a igreja surge, né? Oferecendo essa porta de saída a partir dessa tecnologia de transformação mental que eu achava fascinante. Porque é o seguinte, basta você se arrepender e basta você pedir perdão e aceitar Jesus, que você pode renascer numa nova identidade. E é curioso, porque isso, de alguma forma, tem uma certa plausibilidade na vida de quem está vivendo esses dramas, porque eles justificam que você não é essencialmente ruim. Você estava sendo influenciado pelo diabo, pelo demônio. Os seus desejos, né? Você não tinha controle sobre eles, porque o demônio te induzia a cometer suas maldades. A partir do momento que você se arrepende e aceita Jesus, você está zerado. Você renasce numa nova identidade que você tem perdão sobre todo o seu passado e tem um respeito a partir dessa nova identidade renascida em Cristo, né? E isso era muito aceito e usado por muita gente como escada de saída da cena do crime. Eu gostava dessas histórias, colecionava essas histórias, mas eu achava muito delicado escrever sobre elas porque são transformações pessoais, privadas, a partir de crenças com as quais eu teria dificuldade de escrever como jornalista, porque eu não acreditava nessas coisas. Eu achava que a chance de derrapar e contar sobre essas transformações privadas eram questões muito íntimas e pessoais que eu não queria me arriscar. Isso mudou só a partir da República das Milícias, quando eu fui escrever sobre o Rio de Janeiro e conheci o Peixão e o Complexo de Israel, né, que é aquela cena do traficante do Complexo de Israel, que passa a usar a religião como uma forma de se legitimar como traficante. Ele é o traficante, né, que os cariocas dizem. O traficante cristão, que disse ter sonhado com Deus e que Deus passou para ele a missão de construir um complexo em nome de Jesus, com 5 favelas, expulsando o Comando Vermelho, estabelecendo a lei bíblica a partir da hermenêutica da interpretação do Peixão, nos complexos de 5 favelas que ele passou a controlar e denominar como Complexo de Israel,
pintando salmos nos muros, versículos da Bíblia, proibindo o uso do crack, construindo pontes para acessar um bairro a outro, prestando contas de quanto tinha gastado na ponte, e criando uma série e se legitimando como um traficante ungido. Um traficante ungido. Eu achei que era um momento interessante de abordar esse tema, porque a gente já vinha do bolsonarismo, em que a religiosidade estava sendo usada na política como uma forma de legitimar a autoridade política num momento de crise política, onde os partidos não despertavam mais as crenças que despertaram durante a Nova República. Um pós-Lava Jato, você teve uma crise de legitimidade da democracia e um desafio de produzir essa legitimidade numa autoridade política que surgisse como um líder da nação. E o Bolsonaro sabe trabalhar com essa questão da religiosidade e da produção de uma autoridade a partir do sagrado e a partir dessa produção religiosa que vinha sendo feita pelos evangélicos nas quebradas do Brasil inteiro. Então aí eu achei que era o momento de escrever sobre a fé e o fuzil. Apesar de serem dois mundos diferentes, né, tanto a religião como os pentecostais, eles têm algumas semelhanças que me pareciam bem importantes. Primeiro, ambos são soluções criadas pelos pobres, para os pobres, para lidar com a miséria e com a violência que eles viviam nos territórios onde eles circulavam. As facções promovem um novo sentido de vida e um novo sentido para a carreira criminal nas prisões e na cena do crime, falando, olha, a gente precisa parar de se matar e a gente tem que combater o sistema porque o nosso inimigo é a polícia e o sistema, vamos agir e se comportar de uma outra forma a partir desse novo sentido para a carreira criminal. Então você transforma comportamento a partir da produção de uma nova consciência do crime, enquanto os evangélicos produzem uma nova consciência para você aprender a sobreviver às misérias da cidade. Num ambiente onde o Estado, de alguma forma, passa a ser visto com um certo ceticismo, você tem uma fragilização da teologia da libertação da Igreja Católica, que trabalhava a questão da consciência de classe para eleger pessoas que representassem seus interesses, para produzir políticas públicas via Estado ou via sindicatos, para a produção de uma sociedade mais justa via democracia. Tudo isso se fragiliza e o Estado passa a ser visto como incapaz de responder às demandas de uma cidade onde, se você não tem dinheiro, você não sobrevive. É necessário, sobretudo, ganhar dinheiro. O mercado se impõe como a única instituição capaz de promover a sobrevivência nas cidades. E os evangélicos surgem para oferecer esse novo espírito empreendedor capaz de fazer com que você sobreviva nos desafios do mercado da cidade. Primeiro, produzindo, em primeiro lugar, e eu acho mais importante, uma autoestima em povos até então, em parte da sociedade até então muito estigmatizada e vista como incapaz de ganhar dinheiro na sociedade. A partir do momento que você aceita Jesus, você é próximo e parça do Todo-Poderoso, que te ama também da mesma forma e que, se você tiver fé nele, ele vai te abençoar e te ajudar a ganhar dinheiro. Porque vem junto com a teologia da prosperidade, que associa a capacidade de ganhar dinheiro com a bênção divina, né? Então, passam a ser sinônimos e você passa a criar pessoas com disposição e vontade de empreender, capacidade de promover networks e alianças de empreendedorismo muito maior para passar dessa maneira a sobreviver nas cidades. Isso muito rapidamente cresce e fortalece e passa a fazer parte da elite política e econômica do Brasil em 20 e tantos anos, né? Que é um momento que a gente chega até aqui. Então, são histórias de uma sociedade urbana muito caótica, que depois de 450 anos de passado rural, história rural, 350 anos de escravismo, migra para cidades. Em 40 anos o Brasil deixa de ser um país rural, com 70% das pessoas morando no campo, para viver nas cidades. E nas cidades é necessário reinventar formas de vida e sentidos para a vida para sobreviver à miséria nas cidades. E essas formas não vieram de cima para baixo pelas políticas públicas. Claro que houve avanços
na democratização e na construção de políticas públicas, sociais e de saúde e educação. Mas as soluções efetivas e fortes que hoje têm grande legitimidade nas bases, né, como diz o Racionais, o Mano Brown, né, nas bases, você tem uma crença no empreendedorismo e na capacidade de ganhar dinheiro como solução, e esse novo mindset, tanto no crime como na religião, foi construído dos pobres para os pobres, e para mim isso foi muito surpreendente acompanhar essa história de perto, né? Então, pessoal, resumindo, é um pouco isso, né? Agora já são 3 horas, eu falei 50 minutos até, eu acho que eu falei mais do que eu previa, e já fico à disposição aí da gente conversar. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu esqueci de falar aqui que o Bruno foi Visiting Fellow no Center of Latino American Studies da Universidade de Cambridge. Chique, né? Chique. O cara não é faca, mano. Alguns avisos, né? Primeiro, o Bruno, o GEV, né, o Grupo de Estudos da Violência, a gente começou chamando de Grupo de Estudos em Sociologia da Violência. A gente fez uma correção, né? A gente colocou agora como Grupo de Estudos da Violência, por ser um campo amplo, né, que envolve antropologia, ciência política, direito, enfim, sociologia. Então, a gente fez essa mudança e temos um novo logo, né, que foi feito pela Paty, que é aluna aqui da graduação e membro do GEV, que hoje não está presente, mas já divulgamos, então temos aí uma novidade. E temos um canal no YouTube do Metrópolis agora, onde a gente vai disponibilizar todas as gravações dos encontros do GEV no Metrópolis. E te apresentei antes, né, o Metrópolis é coordenado pelo professor Alexandre Bergamo, que está aí com a gente online. Está com problemas de saúde, não pode estar presente, mas é o coordenador do Metrópolis e um dos inspiradores e fomentadores do GEV aqui na UFAS. Temos 2 pessoas que nos participam, né, pela primeira vez, presencialmente. Queria que vocês apresentassem o nome, enfim. Bom, meu nome é Pietra, eu estudo no campo da sociologia da religião, e eu me atraí hoje por essa conexão entre a questão dos evangélicos e dos traficantes e dessa mobilização simbólica que é o que eu costumo estudar, né? Sou a Juliana, eu estou fazendo minha pesquisa na área da antropologia urbana, e a minha pesquisa é sobre guerras, drogas e violência policial e a discussão midiática aqui em Florianópolis, que é bem diferente assim, em relação ao Rio de Janeiro e a São Paulo, principalmente Rio, por conta dessa espetacularização desses episódios de violência, e aqui a questão é mais de se esconder e silenciar. Vou abrir para as perguntas, agradecer a Ellen, que faz sempre o apoio técnico, a Larissa, né? Sempre dão, e a Vitória também, que não está em outra atividade, que participa da Sociologia da Cultura, passar para as perguntas. O professor Alexandre está com a mão levantada, eu passo a palavra. Oi, Bruno, obrigado. Foi muito bom te ouvir. Eu te ouço sempre, sabia? Eu adoro seu podcast. Obrigado. Então já deve estar enjoado, porque muitas vezes eu repito as coisas, né? Não. Acho bem legal, eu gosto bastante. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, obrigado de novo, né? Eu queria te perguntar 2 coisas, né? 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma delas tem a ver com o começo da sua fala, que uma das coisas que te incomodou, que te chamava a atenção, quando você entrevistava aqueles matadores, é de que eles achavam, não entendiam que a atitude deles, né, envolvia um crime, mas envolvia uma justiça, tá? E vou te explicar o porquê da minha pergunta, né? Porque isso me passa a impressão de uma conotação muito mais de que há uma guerra sendo combatida, tá? De que eles vivem em estado de guerra, né? Isso tem um pouco a ver com a conversão também, né? De uma certa maneira, porque uma guerra continua sendo combatida, tá certo?
Quer dizer, a conversão é total até que ponto? Até que ponto de fato houve uma mudança tão radical de que a guerra deixou de ser combatida, ou seja, deixou de existir, ou de que eu passei a ter um novo inimigo que precisa ser combatido, né? Porque o que me passa a impressão, inclusive nas denominações evangélicas vinculadas a esse tipo de postura, é que, de fato, o que está em jogo é uma guerra. E que um inimigo ou vários inimigos, um conjunto de inimigos precisa ser combatido. Inimigos precisam ser combatidos. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Eu notei o seguinte, você fala muito desse mundo que é atrativo nos termos de uma certa masculinidade. E daí teve uma hora que me chamou a atenção o seguinte. As mulheres ocupam lugar no crime organizado ou não? Qual é o lugar das mulheres nesse contexto de crime? São as duas perguntas que eu queria te fazer. Tá? Muito bom, Alexandre. Posso responder já ou vamos um bate-papo mesmo, né? A gente não vai e volta assim, né? Pode ir, pode ir. Alexandre, você sabe que o meu livro, ele se chama O Homem X, o título desse livro é O Homem X, porque quando eu estava conversando entrevistando esses caras que matavam, tudo mais, eu tinha a condição de não dar o nome deles, né? E aí eu falava, olha, vocês sugiram um apelido para vocês, porque quem sabe, aí eu uso o apelido, então vocês gostariam de ser chamados, né? Falhou para vocês também? Ah, ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Voltei? Eu vou desligar aqui para quando ele voltar, o espaço dele aqui fica maior também, tá? Alô? Oi. Eu voltei no computador. Eu voltei no computador. Tá, tranquilo. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Ah, beleza, ótimo. Para mim fica mais confortável aqui. Bom, desculpa, gente. Tá realmente uma confusão aqui na eletricidade de casa, mas pelo menos voltou. Mas então, Alexandre, eu estava te falando que aí eu pedi para eles sugerirem um nome, né, para eu usar na entrevista. E um deles me sugeriu Wolverine. E Wolverine era, numa época, 99, tinha só o desenho na Record dos X-Men. E, com o passar do tempo, eu achei uma imagem, uma metáfora muito interessante para como ele se enxergava na cena que ele participava, que era uma espécie de... A partir do momento que você mata, você tem um superpoder que os outros não têm. E você se torna uma espécie de ex-humano, um super-humano, super-poderoso, com a disposição para matar, que briga com outros ex-humanos, outros matadores, nessa guerra entre superpoderosos. E tanto que eles se referiam a quem não participava desses conflitos entre homicidas e homens dispostos a matar, como Zé Povinho, com um certo desprezo e um certo menosprezo, que não fazia parte desses conflitos e dessa guerra entre homens para ver quem é o macho alfa da quebrada, né? Vamos dizer. Então, esse contexto de guerra territorial e entre matadores ou entre pessoas que tinham essa disposição para matar, que acabava se tornando um superpoder nesse contexto que eles viviam, era algo que me chamava a atenção. Agora, sobre os evangélicos e sobre a conversão, sim, você tem razão, né, nessa observação e nessa leitura, mas o que me chamava muita atenção, no caso dos evangélicos é uma coisa, mas no caso do PCC, vamos dizer, é a desconstrução da vingança e a desconstrução desse processo autodestrutivo que acontecia a partir do redirecionamento do propósito
do sentido de vida, de uma nova teodiceia, vamos dizer assim, para a cena do crime, você tendo um novo sentido. E para mim isso foi o que mais me chamou a atenção, como a transformação de comportamento ela acontecia a partir do momento que você redefinia o sentido da sua vida e dava para essas pessoas que estavam envolvidas nisso um novo propósito. E no caso dos evangélicos, sim, você tem a batalha espiritual, você tem a questão da guerra, mas você tem uma questão também de fraternidade e de algo voltado ao bem comum, né, incomparável com o que era antigamente. Mas, mais do que uma guerra, eu acho que a guerra é importante nessa capacidade de sedução de masculinidade, eu acho que sem dúvida esse é um elemento importante, mas eu acho que mais importante é a construção de um sentido de vida, que as pessoas passam a acreditar e acham que a vida passa a ter um propósito a partir do momento que você se converte e passa a ver esse sentido de vida como algo que passa a transcender a sua individualidade e sua vida passa a ter um significado maior do que tinha antes. Então, essa crença nesse novo propósito de vida é o que transforma comportamentos. E durante muito tempo, e até hoje, talvez, a minha grande questão, que eu acho muito instigante em diversos sentidos, e agora, trabalhando com a sociedade da religião, também isso continua para mim sendo um ponto muito importante de todas essas investigações que eu fiz, é que é justamente sobre a capacidade de acreditar em alguma coisa, ou a dificuldade em acreditar em alguma coisa. Pessoas que abraçam certas crenças e passam a ver propósito e sentido da vida a partir do momento que acredita nessa nova ideia, né, nessa nova ideologia, nessa nova verdade, e redireciona completamente o comportamento, né? Então é como se você trocasse o software mental, né, da pessoa a partir do momento que ela acreditasse em outra coisa e passasse a ter novos comandos, né? Novas motivações, novos critérios de decisão e de vontades e tudo mais. Então tem o aspecto da guerra e do bode expiatório, né? Do inimigo é sempre muito importante para o engajamento, mas eu acho que, sobretudo, a capacidade de dar um significado, um sentido existencial para a vida, né? Eu acho que sim. E a outra coisa, você perguntou das mulheres, né? Eu acho que assim, as mulheres têm um papel nas facções, principalmente depois que a violência perdeu o peso que tinha, né? E você passou a depender muito mais de uma sofisticação nas relações e na gestão da empresa, né? Então exige um tipo de articulação e um tipo de domínio de sociabilidade mais sofisticado, né? Então as mulheres ampliaram seu espaço nessa cena, principalmente com crime virtual e outros tipos de crime. Para mim, eu acho que diz respeito muito à masculinidade, sobretudo, e que eu acho uma das coisas mais interessantes e talvez pouco abordada, né, do ponto de vista de gênero na sociabilidade, claro, cada vez mais abordada pelas autoras feministas e tudo mais, hoje, mas é justamente essa crise, ou como diz o Ailton Krenak, né, eu estou escrevendo uma coisa sobre ele, com uma revista da Inglaterra, ele diz que a gente o homem branco, ou a cultura ocidental masculina, né, ela é escrava da transcendência. O homem precisa de um sentido para lutar, para matar ou para morrer, né? Ele depende desse significado para a vida que amplia a sua existência além da sua própria individualidade, né? Então você tem essas grandes ideologias que promovem sentidos coletivos, pode ser Estado-nação, pode ser o comunismo, pode ser a própria igreja, a religião, que dá sentido para a vida dos homens, e o homem luta em defesa dessas causas. E ele fala que acha isso muito estranho, que os indígenas vivem a vida na sua imanência. Eles consideram que a terra dá tudo o que a gente precisa, que o nosso desafio é simplesmente viver em equilíbrio com as outras vidas, que não tem causa nenhuma para se lutar. É simplesmente viver em equilíbrio na imanência e se comprometer com a vida.
com a reprodução da vida. Não tem grandes causas a serem lutadas. É a única forma da gente permanecer mais tempo na Terra, se a gente conseguir se libertar dessa luta pela transcendência. Só assim o céu não vai cair sobre as nossas cabeças, né? Se a gente conseguir viver sem buscar dominar as outras espécies e tudo mais, a gente viver a imanência, comprometido com a vida. E eu acho engraçado porque, de alguma forma, me lembra muito essa discussão homem e mulher que eu acompanho escrevendo sobre homens que se matam e morrem e toda essa crueldade masculina que eu acompanho, ao mesmo tempo que o compromisso com a vida, de levar o filho na escola, de levar o filho no posto de saúde, de educar o filho, muitas vezes sozinha, mas ao mesmo tempo construindo uma sociabilidade que garante, na medida do possível, a sobrevivência, o compromisso com aquela pessoa, com o filho ou com o marido que está preso e que ela não abandona na prisão, uma espécie de um amor incondicional. Isso também se vê nas guerras, né? Uma amiga minha escrevia sobre guerras e ela é jornalista e ela começou a escrever sobre as mulheres do PPK, que é um grupo de mulheres da Turquia que faz eles são da etnia de resistência turca. Esqueci o nome. Bom, mas o que importa é o seguinte: ela começou a escrever sobre as mulheres quando as mulheres passaram a agir que nem homens. Eu falei, bom, e as mulheres que ficam nesses lugares, compromissadas com o dia a dia da sociedade, garantindo que a vida se sustente, né, se mantenha? Curiosamente, isso não é história. Isso não é motivo de textos jornalísticos, por exemplo. Porque os textos jornalísticos estão vinculados a essa luta por transcendência, a essa jornada do herói, e como se a vida, na sua própria imanência, ela não fosse objeto de contação de história, fosse mera obrigação, ou sei lá. Então, eu acho que, para mim, chama muito a atenção o papel das mulheres no compromisso com a manutenção da vida nas cidades, com a manutenção da vida nas sociedades, enquanto muitos homens estão escravos da transcendência, batendo cabeça numa guerra vazia que talvez não leve a nada, que talvez leve ao Homo sapiens desaparecer da Terra em 200 mil anos, né? Os dinossauros ficaram 260 milhões de anos, né? Então, esse é meu lado hippie falando aqui. Eu vou pegar o meu caderninho aqui, tá um pouco, eu esqueci. Tá. Tem mais perguntas? Sim, tem uma da Luciana e acho que eu vou fazer uma também. Alguém mais? Uhum. A gente faz um bloco agora ou faz um bloco de 3 agora? Ou vamos uma por uma? Vamos ver daí que... Tá. Juliana. Oi, pode falar, gente. Fala. Obrigada, Bruno. Eu queria trazer a pergunta da Luciana ali no chat. Ela está acompanhando a gente online. E ela perguntou, professor Bruno, na sua experiência, como os presos enxergam a presença da igreja pentecostal nas prisões? É como um alívio espiritual, uma chance real de mudança ou uma estratégia de sobrevivência e proteção? Eu acho que, primeiro, com respeito, eu acho que existe esse respeito, inclusive com pessoas que deixam o crime a partir da conversão. Existe meio um acordo tácito que, se você saiu porque aceitou Jesus, você pode sair, só não pode voltar para o crime. Aí você vai ter que voltar a responder das regras, de acordo com as regras do seu mundo anterior. Então, assim, você tem o respeito e pode sair desde que você realmente se converta e passe a viver uma outra vida. Eu acho que é uma espécie de válvula de desafogo, assim, como eu falei, é a única possibilidade de saída desse mundo. Muitos não acreditam e não vão sair, né? Mas muitos se abraçam e se agarram e saem desse mundo. Não sei se vocês já viram, esse é um tema para quem está buscando temas de mestrado e doutorado, que é uma fonte de informação muito interessante. Eu tenho uma estudante da sociologia da religião, não ouvi o nome dela. Qual é o nome dela? É a Pietra.
Pietra. Tem um podcast que também tem no YouTube e no Spotify, que chama Os Sobreviventes, que é justamente sobre ex-bandidos. É feito no Rio de Janeiro por algumas pessoas que eu conheço, alguns ex-traficantes do Comando Vermelho, e que eles ouvem vários ex-traficantes que se converteram. São depoimentos assim impressionantes, e a quantidade, eles estão há uns 5 meses, toda semana tem um traficante convertido falando lá. E um deles, ele fala, achei interessante, assim, o cara era traficante, se não me engano, do Complexo da Maré, ganhava 200, 300 mil reais por semana, não podia sair da Maré, porque era caçado pela polícia, então ele ganhava dinheiro, não adiantava nada. E ele, uma vez, ele falou que ele viu um cara indo levar a filha na escola de chinelo com a esposa dele, bermuda, sem camisa, assim, um cara meio simples, indo levar a filha na escola, e ele pensou, isso é a coisa que eu mais queria fazer na minha vida hoje, e eu não posso. E a partir daí ele falou, não, eu tenho que sair do crime, eu preciso sair do crime. Porque é muito fácil, a partir do momento que você embarca nessa trajetória, você perceber que as coisas mais importantes estão ficando para trás. E que é uma vida vazia e sem sentido mesmo. É uma vida que não tem propósito, e só tem maldade, e só tem covardia. Porque o crime é covardia. Você vai violentar uma velhinha para tirar o dinheiro dela do celular, numa conta de aposentadoria. É covardia o tempo inteiro. E covardia para quê? Podia ser a sua mãe, podia ser a sua avó, isso vai se revelando uma vida completamente vazia e sem sentido, e que, a não ser que você esteja numa guerra e se enxergue como soldado de uma guerra para matar ou morrer nesses ciclos de vingança que existiam, a vida vai deixando de fazer sentido. Então, a igreja é respeitada por ser a porta de saída, por ser a escada de saída. Eu acho que ela realmente tem essa função. Ela realmente exerce essa função. Então, eu acho que por isso que ela é respeitada. Porque eles veem isso acontecer o tempo inteiro. Eles veem essa crise existencial na carreira do crime, e que em algum momento todo mundo quer sair. Inclusive, eles falam, olha, se você for falar no Presídio Federal quem quer sair do crime e trabalhar, vai ser 98%. Ninguém mais suporta essa vida, e só percebe depois de velho, né? Só percebe depois que percorreu esse caminho. Então, é uma das coisas que eles falam, e eu concordo, que são alguns trabalhos que são feitos nos Estados Unidos, que é falar com a juventude que está nesses dilemas, quem tem legitimidade para falar e quem já passou e que falou, ó, é roubada. Eu entrei, eu achava a mesma coisa que você, mas eu estou há 20 anos no veneno, fiquei não sei quanto tempo no federal, longe da minha família, dos meus filhos, de tudo que importava para mim, e não vale a pena, não vale a pena. Eles fizeram esse podcast para falar isso. Certo. A Juliana queria falar também. Eu queria perguntar como é que foi essa relação com os interlocutores, principalmente com os matadores. Eu vi a República das Milícias, e aí eu lembro muito de eles terem mais esse receio de ir em lugares em que as pessoas não estavam bisbilhotando, assim, a conversa, mas eu me pergunto como foi a recepção deles com o convite para a entrevista, e como foi a recepção deles com a obra final também. Olha, a recepção, quer dizer, você... Para você chegar nesses caras, tem que ser sempre com a mediação de alguém de confiança. Isso é fundamental, né? Por outro lado, você tem um acordo de que você não está falando sobre eles como uma forma de denúncia ou como uma reportagem investigativa para ele ser preso, né? Isso para ele tem que ter essa confiança de que o seu objetivo com a matéria é entender o que ele pensa. Então, isso tem que ser sempre muito claro, e você tem que ter esses cuidados e respeitar esse contrato, esse acordo. A partir do momento que esse acordo é feito e eles começam a falar, no geral, eles falam bastante porque é uma vida muito emocionante, é uma vida cheia de história, e ao mesmo tempo eles têm uma certa carência de viver essa vida e não poder contar para os outros. Então, quando tem alguém interessado em ouvir, eles falam bastante. O cara da República das Milícias, vocês que ouviram o podcast, quem ouviu o podcast,
dá para ver, o cara tá lá curtindo contar a história da vida dele, né? Ele tá vibrando, é um cara muito engraçado, e ele conta das guerras, das coisas que ele fazia, e ele via sentido, e é um ex-miliciano, e que para mim, uma coisa que foi bem interessante, que quando eu marquei com ele, né, a gente marcou de se encontrar, ele estava indo levar o filho dele, o enteado dele, num curso de culinária no centro do Rio, e ele foi com o enteado porque ele tinha preocupação com a violência do Rio, do filho ser assaltado e tal. E aí, quando eu encontrei com ele tinha uns alargadores de orelha, umas tatuagens, um barbão meio hipster, assim. E eu falei, caramba, é completamente diferente da figura que eu imaginava, né? E aí, ao mesmo tempo, as tatuagens dele, né? Eu falei, pô, parece um cara meio um hipster roqueiro, uma banda tipo Os Hermanos. E eu falei, mas que figura, né? E essas tatuagens, os caras meio moderno. Mas o engraçado é que era um monte de caveira, e ele falou que as tatuagens ele fazia para os homicídios que ele tinha. Inclusive, tinha o 21, um artigo 120 tatuado no braço também. Eu falei, mas pô, e hoje? Como é que é a sua cabeça? Eu falei, não, hoje eu tô noutra. Inclusive, capturava os maconheiros lá da milícia que ele trabalhava. Maconheiro. Hoje eu sou mó maconheiro, não fico sem minha maconha, comprar no morro e tal. E ele fala, só que hoje eu me vejo na reserva, é como se ele fosse um soldado na reserva. Ele está contando sobre a guerra do Vietnã, Estados Unidos, 20 anos depois. Naquele momento, matar fazia sentido e a guerra fazia sentido, mas agora ele está na reserva. Então, não é que a cabeça dele mudou, está num contexto, numa nova posição. E aí ele está contando as histórias da guerra, sabe? Num outro momento da vida dele. E se divertindo em contar, em lembrar alguém que quer ouvi-lo e tal. Agora, eu não pergunto para eles depois, eu não volto a falar com eles para saber o que eles acharam. Isso é algo que eu nunca fiz e evito ao máximo, porque e se eles não gostarem? Você não vai pedir autorização e mandar antes, né? No jornalismo você não faz isso. Então eu evito, né, contato na medida do possível. Esses caras das milícias, por exemplo, eu nunca mais falei com eles. Isso é algo que também sempre, depois que você publica, você pensa, né? Pô, e se eles não gostarem e vierem me cobrar? É sempre um risco que você corre. Nunca teve qualquer tipo de cobrança, porque de alguma maneira eu tento ser fiel ao que eu estou ouvindo, tento escrever o que realmente eles estão tentar sem forçar a barra, né? Mas eu não pergunto, não. Não pergunto depois. Sendo que muitos morreram também, né? Tem muitos entrevistados que morrem. A Luciana tem mais uma pergunta. Posso fazer? O João quer falar depois? Eu faço no final. Então tá bom. Tem outra pergunta que seria se a fé pentecostal realmente consegue frear esses ciclos da violência, ou se é comum que mesmo depois da conversão alguns acabem voltando ao crime, se existe essa reincidência. Você dá tempo também, porque agora esse teu último comentário também fala sobre a morte dessas pessoas, né? Ah, sim, tem muita queda, né, que eles falam, né? Tem muita volta, tem muita volta. Isso acontece com uma certa frequência. De não aguentar e de voltar para o crime, aí voltou a ser bandido, beleza. Mas também tem muita permanência. Depende da coisa vingar, depende da coisa ser bem sucedida, depende de dar certo, depende do cara deixar de acreditar em algum momento. Tem um entrevistado meu que continua sendo meu amigo há muito tempo. Ele teve uma queda de 6 meses. Ele era um matador da zona oeste aqui de São Paulo, do tráfico de drogas, e ele se converteu. E aí virou um pastor de uma igrejinha de um bairro aqui da zona oeste, da região de Perus, de São Paulo. E eu conheci ele convertido, foi em 2004, a primeira vez que eu encontrei com ele. Ele estava fazendo um evento para o aniversário de 450 anos de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 2004, 450 anos de São Paulo. Ele fez um evento evangélico na praça
para converter traficantes e chamou vários traficantes convertidos, várias bandas de música, e um monte de gente se reuniu na praça. Foi um evento impressionante. Aí, ao mesmo tempo, ele me falava que desde que ele tinha se convertido, ele não tinha namorado mais. Porque para namorar ele tinha que se casar, porque senão ele estaria em pecado. Então, ao mesmo tempo, eu percebia que ele estava numa seca absurda, meio desesperado, assim, sabe? Mas, claro, né, com toda a formalidade, ele me contava essa história, mas ele falava sobre isso. Eu achava interessante que ele me falava a respeito, né? Então, você vê que o assunto incomodava ele. Aí, em algum momento, ele conseguiu uma noiva e ia se casar, me chamou para o casamento dele. Infelizmente, eu não fui, mas ele se casou. Era provavelmente, era uma moça da vizinhança, e provavelmente estava casada na quebrada, né? Na região, na quebrada. E aí, eles foram para o casamento, e tudo isso ele me contou depois, quando ele contou sobre a queda dele, né? Aí eles foram para o casamento, que ela estava casando com o pastor, né? E ela ficou muito bem refrigerantes da marca Dora em vez de Coca-Cola, Fanta e Guaraná. E ela se sentiu meio humilhada. Eram os refrigerantes genéricos, o vagabundo com ele, dormiu com ele na lua de mel. Ela não dormiu na lua de mel. E aí ela ficava no ouvido dele: mata essa mulher, mata essa mulher. Ele ela sozinha na praia, chegou na casa dele, tinha uma enxada e uma pá no muro, ele falou. O diabo colocando as coisas na minha... E eu falei, não é possível. E aí ele pediu socorro, ligou pro sobrinho dele, o sobrinho dele foi buscar ele foi embora, se sentiu humilhado, nunca mais ficou com essa mulher, eles romperam, se separaram, e ele teve uma queda. Ele ficou 6 meses fora da igreja, num vai e volta imenso, tal. Acabou voltando. Ele falou que voltou porque eu fui fazer uma matéria com ele ainda sobre evangélico, 6 meses depois. Ele falou, foi Deus que te enviou. Eu vi um recado de Deus quando você foi me entrevistar, eu achei que eu tinha que voltar. São esses vai e voltas assim muito frequentes, né? Mas o que eu acho mais fascinante assim é que é uma real tentativa de buscar dar sentido para a própria vida, né? Para dar um significado, um ânimo, uma orientação, uma vida diferente da que era, e de precisar acreditar nisso, né? Mas claro que pode chegar um momento que você fala, não, é tudo mentira. Puta, não, claro, aí eu vou continuar no crime, como todo mundo, né? Eu acho que é igual a vida de todo mundo, né? Das nossas crenças também, quais são as crenças que a gente tem. Chega um momento que você fala, porra, acreditei tanto nisso, acreditei tanto que era tão importante ser jornalista, agora eu estou com 40 anos na redação, não aguento mais esse emprego, o que eu faço da vida? E agora fudeu. Ah, já sei, você é acadêmico. A gente não tem várias crises existenciais e muda também, né? E as nossas crenças que nos davam sentido até uma determinada idade mudam. E você fala, e agora o que eu faço? Vou vender artesanato em Paraty. Né? E todo mundo vive essas coisas. Né? E por isso que a crença, e eu acho que é uma questão fundamental, por que a gente acredita em certas coisas e o que nos faz crer em certas coisas e em que a gente acredita, para que a nossa vida tenha sentido, né? Quais são as nossas próprias crenças, né? Como a sociedade produz crenças, por que certas crenças se induzem mais que outras. Eu acho esse um tema sempre muito fascinante. João, Posso falar antes? pode. Tá. Eu acho que minha pergunta vai nesse sentido que tu falou agora, sobre as motivações da própria vida, né, e tudo mais, porque quando tu falou no início sobre o homem X e no próprio livro tenta responder uma das questões que seria as motivações principais dos autores dos crimes, eu queria entender
como que isso muda a partir da fé e o fuzil, essas motivações, se existe realmente essa distinção entre o que era no passado, dessa questão das motivações dos autores, e o que existe hoje em dia, né, em relação ao crime, porque existe essa parte das pessoas encarceradas em alto volume, né, em alta concentração, mas ao mesmo tempo eu queria entender se existe uma hegemonia que fale sobre essas intenções, né, a partir da construção do crime organizado e tudo mais. Eu acho que, assim, na minha interpretação, né, e da forma como eu conto essa história, a grande transformação daquelas mentalidades homicidas do passado é feita pelo PCC. A partir do momento que eles falam, a gente, não só pelo PCC, mas a partir de toda essa reconfiguração crítica da masculinidade urbana periférica que vem do movimento hip hop também, que é o seguinte: o sistema quer que a gente, homem, se mate. A gente tem que ser aliado. Somos 50 mil humanos aqui, entendeu? Sofrendo os mesmos perrengues, sendo perseguido pelos mesmos motivos, com a mesma história, com o mesmo background, e a gente tem que sobreviver ao sistema. E a gente tem que bater de frente com o sistema. O PCC, a partir do interior das prisões e a partir da cena criminal, ele reconfigura esse sentido da vida do crime e fala: a gente está se matando e são as nossas mães que estão chorando, as nossas primas que estão chorando, as nossas tias que estão chorando, a gente está causando desgraça para a gente mesmo, sendo que o nosso inimigo é a polícia. A gente precisa ganhar dinheiro e parar de se matar. Claro que isso vai demorar um tempo para ganhar uma certa legitimidade e uma certa fazer sentido para a cena do crime, né? Tanto que os homicídios vão caindo aos poucos. A curva de homicídios em São Paulo é uma montanha. Cresce, 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 cai, 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 sempre aos poucos. Vai reduzindo aos poucos até chegar aos 5 por 100 mil habitantes atual. Um pouquinho a cada ano. Vai ganhando nova fala e essa desconstrução da vingança. Então, em vez de se vingar, você vai obedecer às leis do crime. E vai, se realmente tiver acontecido uma injustiça com você, se alguém tiver sido covarde com você, você vai ter que pedir autorização e vai pedir punição nos debates e no tribunal do crime. E aí a pessoa que desrespeita a lei do crime vai ser cobrada. Vai ser cobrada, pode ser na quebrada, pode ser no sistema penitenciário. Mas também a gente pune quem não respeita as leis do crime, independente de se é o Marcola, ou se é o GG do Mangue, ou se é o empresário milionário que vai ser assassinado. Então, a desconstrução da crença do conflito e da vingança é feita pelo PCC, mais do que pelos evangélicos. Os evangélicos falam de outra coisa. Os evangélicos falam de conversão, mas falam mais para um mundo que eles convertem e levam tiram do crime e levam para a sociedade, mas para a sociedade eles constroem um sentido de empreendedorismo para a sociedade e de crença em si própria e de disposição para ganhar dinheiro nas cidades, pela prosperidade e tudo mais. Agora, a desconstrução da vingança é feita pelas facções. Certo, tem mais uma última pergunta do João agora. Eu tinha duas perguntas. Uma é sobre o uso recreativo, né, da maconha, das drogas. O professor não acha que iria combater o tráfico, a facção, né? E o outro seria se o Brasil não está adotando um modelo, ali o professor falou que foi quando saiu o Caio de Luna, começou a adotar modelos pequenos, e esse modelo também já com privatização, né? Cogestão, privatização, passando pela iniciativa privada, né? Como que a Angela Davis fala lá naquele livro dela, lá, que as prisões estariam obsoletas, né? Que seria o modelo prisional industrial dos Estados Unidos, né? E também esse que o professor falou das facções, eu entrei no sistema prisional em 2008. Quando eu entrei, no sistema socioeducativo, né? Que era a FUCABEM, aqui em sua casa agora, que é menor, eles tinham muita gangue, né? O pessoal tinha gangue no bairro mesmo, tinha 4 gangues diferentes. O pessoal se matava. Nós tínhamos um guri que tinha 14 homicídios, mais 13 que ele assumiu, dava 27, o outro tinha 9, o outro tinha 7, 11, era um monte de homicídios, né? Aí fiquei 10 anos sem prisional, agora eu voltei no sócio-educativo de novo, e a maioria hoje é muito furto, né? Tráfico de droga, poucos homicídios. Não tem como era aquela época. E naquela época, essas gangues se transformaram em facção, né? Praticamente hoje a gente tem o PGC, que é o primeiro grupo catarinense que domina aqui
penitenciária, né? O PCC eles ficam afastados, né? Mas tem também, só que tem a gente tem que isolar numa casa diferente, né? Numa ala diferente. E tem as outras facções que eles têm que ver se a facção é mais vermelho ou se é do PCC, né? Que aí para cá vem o pessoal do Paraná e o pessoal do Rio Grande do Sul, que aí é Manos e aquele bala na cara do Rio Grande do Sul. Aí se eles for faccionados com o PCC, eles têm que ficar, né? Só que não tem mais essa guerra deles que tinha antes. Eu acho que o professor falou esse negócio do dinheiro e tudo, eles estão mais pensando em trazer, né, a droga, de repente revender, fazer acordo com essas outras facções regionais, né? Então o PCC ele buscou ali o Paraguai, né? Depois do acordo, acho que o Comando Vermelho ficou mais com aquela facção do norte lá, que vem lá pela Bolívia, a cocaína, né? Então eles estão mais interessados hoje nessa movimentação grande e essas facções eles fizeram, acho que, acordos, né? Não tem mais, aqui em Florianópolis tem local que é PCC, tem local que é PGC, e não teve ano passado, eu acho que teve, que eles fizeram um confronto assim, mas não está tendo mais assim, mas como o professor falou, não está tendo mais. Aí teria que ver também, como nós tivemos já outras palestras aqui, que esse negócio da militarização do sistema prisional, né? Hoje, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal já tem farda, arma, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o pessoal tem avião para fazer escolta, tem setor só de escolta internacional, escolta estadual, tem recaptura aqui agora, a Polícia Penal faz recaptura igual a Polícia Civil, né? Até teve uma coisa ontem aqui no governo do estado que entregou um fuzil ali para, né, a secretaria, porque eles estão investindo em fuzil, arma, identidade nova, caminhonete, bastante dinheiro investido. Agora vai ter um auxílio fardo também, que nem a Polícia Militar que dá. E tem também, aí eu vou puxar aqui um pouco, tem também aqui o modelo de Santa Catarina do BNDES, que é o modelo industrial, né, que a pessoa que for ver lá, é uma penitenciária privada industrial que está surgindo em Blumenau ali, né, já tem uma industrial, só que vão fazer uma parceria de 30 anos, 6 bilhões, com o BNDES, o governo federal e o governo estadual. Né? Aí seria já esse modelo privado, sem contratação. Né? Nós temos duas aqui, que é a Caianduba, que é 3 mil presos, e aí uma empresa Soluções que toca, ela toca industrial de Joinville também. Aí são tudo agentes especializados. Uma empresa, a empresa contrata e, né, de repente, assim, um modelo. Eu sei que São Paulo se ganha muito, principalmente negócio de alimentação, né? Já passou com uma empresa para ganhar. Tem que ver até quando, né, quanto que o Estado está ganhando, quanto que a iniciativa privada está ganhando e quanto que o Estado quer solucionar isso, né? Porque senão trabalho com ingresso, né? Por exemplo, quando eu morei em Portugal, eu visitei 6 estabelecimentos prisional lá. Lá eles trabalham muito com ingresso. O cara tem que sair de lá ou trabalhar em iniciativa privada ou arranjar emprego. Eles têm 2 modelos lá que eles chamam, né, que aí a pessoa já na hora que estiver saindo assim, mais ou menos, tu já tem que, ou tu vai trabalhar numa unidade que tem trabalho, ou uma empresa do Estado mesmo, né? Ou uma empresa privada. Aí tu fala com o advogado ali, uma empresa privada, ou sair. Tem muita preocupação da residência, né, para não ter. Aqui nós praticamente solta o preso, né? O preso sai, né? Sai pela porta da frente, entrega ele ali, se a família não vai buscar, dá um jeito dele ir embora, não tem muito trabalho do seu ingresso. Eu não sei se esse negócio da facção, se o pessoal de uso recreativo e também ver se o modelo do Brasil não está mudando, de repente, o Brasil tem um modelo parecido com os Estados Unidos, né? É João o seu nome? João. Ô, João, só não entendi o comecinho da pergunta que você perguntou das drogas, da maconha e da cocaína. O uso recreativo, será que ele combateria a facção? Como é que a gente iria combater as facções que nós no Brasil? Será que o uso recreativo seria o primeiro passo? Então, assim, eu acho que já tem... então, eu vou falar sobre essas duas perguntas, uma em relação à droga, né, e outra em relação ao sistema prisional, né? Eu acho que, assim, uso recreativo muita gente já faz, né? Eu acho que muita gente já faz uso da maconha e da cocaína de forma recreativa, por isso o mercado é tão amplo, apesar dos problemas de uso abusivo que elas causam, né? Mas isso não necessariamente, né, vai ser resolvido pela proibição, porque sempre vai ter um jeito de você comprar. No caso americano, eu acho o caso mais emblemático do problema dos opioides, daquele remédio Oxycontin, se não me engano, que é o remédio para dor americano, que é vendido, passou a ser vendido a partir de receitas em farmácia dadas por médicos para dor, e a epidemia foi tamanha que gerou 100 mil mortes anuais de overdose por ano, né? Então, assim, o Brasil, o recorde de homicídios
foram 65 mil homicídios. Agora você imagina que é uma epidemia de overdose de um remédio feito por uma indústria farmacêutica que gera 100 mil mortes anuais, a dimensão disso, né? Então, é um problema sério, né, o problema das drogas, o problema da própria crise existencial da modernidade, né? Como é que a gente lida com o sofrimento da modernidade? A gente lida com o vazio da modernidade, com o vazio da falta de sentido da vida, né? Então, não é à toa que a religião ganha uma outra dimensão, por justamente dar uma amplitude maior para a nossa existência. A gente busca isso, a gente precisa de justificativas para o sofrimento que é a vida, né? E as drogas, nesse mundo hedonista, nesse mundo secular, elas surgem como um alívio, né? E causa abuso muito grande. Ou seja, as drogas são uma realidade na cultura atual. Como lidar com isso? Eu acho que a questão do cigarro é um exemplo importante. De estar na legalidade, nos últimos 20, 30 anos, conseguiu-se diminuir o uso de tabaco. Eu fumo ainda, infelizmente. Agora, quando eu fumo pouco, eu fumo 2 cigarros por dia. Quando eu acendo um cigarro, toda essa geração nova me olha torto. E é caído, eles olham de uma forma esquisita, assim. É um coroa fumando, porque assim, a nossa geração não fuma tanto mais. Ou seja, a indústria do cigarro, mesmo na legalidade, conseguiu produzir algum tipo de consciência para a redução de consumo, mas, ao mesmo tempo, você cobra taxa, você tem um Estado regulamentando a competição e a produção. Então, assim, você botar Estado e regulamentar esse mercado não significa que você seja a favor do consumo. Pelo contrário, você vai regulamentar, mas vai lutar para reduzir o consumo e todos os males para a saúde que o comercial causa, né? Não o recreativo. Então, eu acho que passa principalmente pela regulamentação, apesar das pessoas morrerem de medo de droga, né? Porque a droga, ela é um tabu imenso, porque as pessoas associam droga à loucura, à irracionalidade, à perversidade, à falta de caráter, as pessoas usam droga, vão roubar. Então, as pessoas imaginam que a regulamentação das drogas é sinônimo de desordem, anomia e caos. Então, as pessoas têm muito medo disso. A gente precisa explicar com muito cuidado como, na verdade, você trabalhar de forma racional vai atuar no sentido de reduzir o consumo e ganhar dinheiro para lidar com o problema e reduzir os danos desse mercado. Por enquanto, gera guerra, gera morte, gera corrupção, corrompe policiais e etc. E enquanto a gente não pensar de forma racional, a gente vai continuar apostando nas mesmas soluções, né? Então vai aumentar o sistema prisional com parcerias público-privadas e vai sempre pensar, então vamos construir um presídio para 40 mil pessoas, como fez o Bukele lá em El Salvador. E aí a gente vai colocar todos os bandidos, todas as pessoas que nos ameaçam nesse presídio e a vida vai ficar uma maravilha. E a gente, como eu disse, né, e como a gente vem vendo na história, isso não se sustenta, porque de dentro das prisões você começa a gastar muito dinheiro para piorar as pessoas, né? Você, João, não sei se você concorda, mas você passou pelo sistema, a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, porque a partir do momento que a pessoa entra no sistema, ela já recebe o carimbo de ex-presidiário e sai com um imenso estigma, muito maior. Se a vida é difícil de entrar depois que passa pelo sistema, as possibilidades de feitas lá dentro acabam empurrando. Bruno? Bruno, tá travando. Alô, 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 alô. Agora voltou. Voltou. Tava travando um pouco. Tá, então, eu estava falando, ou seja, você gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, porque carimba o estigma, acaba de alguma forma empurrando de volta para o crime. E aí você cria soluções fantásticas.
aproveitando todo o corporativismo de polícias que querem, ou de guardas penitenciários que querem virar polícias, tem todo o lobby de uma categoria para virar uma atividade policial, e aí você tem os guardas municipais, os guardas penais, todo mundo querendo ter os benefícios do funcionalismo público de um policial ou de uma carreira da polícia militar, e aí a coisa vai, e como todo mundo acha que essa é a única solução para lidar com o problema, vai investindo nessas soluções furadas que há 40 anos tem se mostrado insuficiente, né? E aí você vai... Então vamos botar metade da população no sistema prisional, né? Quem sabe assim, todo mundo que a gente tem medo desaparece, a gente joga no buraco negro e acontece a solução. Não, a gente está vendo que não, né? Então como é que a gente desconstrói o medo, as emoções e traz racionalidade para o debate? Eu acho que esse é o desafio que a gente, até por enquanto, não conseguiu vencer, né? Gente, mais alguma questão? Tem mais alguma questão? Então, passar para o Bruno. Bruno, considerações finais, alguma questão, enfim. Queria agradecer, pessoal. Já falei pra caramba, né? Eu queria agradecer o papo aí, foi um prazer. E um abraço, até a próxima aí. Espero a gente seguir nesse diálogo. A gente que agradece, sempre uma honra te ouvir, sempre muito instigante, né? A gente fica pensando, eu pelo menos fico pensando em várias coisas. Toda vez que eu te escuto, minha cabeça vai e fica vários elementos, assim. A gente tem uma questão, né, um toque metodológico, né, nesse encontro do GEV, né, de perceber na metodologia. E o Bruno sempre fala que é a questão do jornalismo e tal, mas eu vejo ele sempre como um etnógrafo assim, de primeira linha. O cara que faz uma etnografia que traz elementos assim, muito ricos, né, das ciências sociais nos últimos anos e instiga, né, o campo assim, das ciências sociais. Então eu acho assim, ele faz uma etnografia sempre muito rica, sempre instiga a gente a pensar questões novas, né, sempre colocando, enriquecendo o campo. Então, agradeço mais uma vez. Só lembrando que o próximo encontro nosso, Bruno, está convidado, hein? Dia 23 de abril, 14 horas, né? Sempre aqui, presencialmente, online, pela plataforma Conferência Web. A professora Anaís Passos, aqui da Ciência Política da UFSC, e o professor Carlos Henrique Aguiar Serra, da Ciência Política da UF, da Universidade Federal Fluminense. A militarização da segurança pública. E essa será a nossa conversa da semana que vem. Tá bom? Todos e todos convidados. Agradecemos aí a presença. Uma salva de palmas aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Parabéns aí pela iniciativa. A gente gostaria de solicitar uma foto também, pode ser? Todo mundo junto? Foto oficial. Então tá. Deixa eu colocar aqui. Tu vem tela cheia? E tem carambola. E aí vai ter foto. Calma aí. Celular, Pode ser, não. Esse, acho que faz, eu acho. a luz também. A luz tá boa, né? Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá. Não, acho que pro outro lado Tá melhor? Acho que sim. Vamos tentar. Veja com o seu, hein? Não, dá pra tirar. Não, tá tranquilo, não, tá tranquilo. Deixa eu tirar. Pode tirar. Vamos todo mundo pra fotinho. Vou ajustar aqui e aparecer pra vocês. Fica à vontade. Vou juntar. Beleza, junta aí, galera. Oi? Tá meio mulher destacada. Como tá? Vamos misturar. Se der um pouquinho mais pra frente, gente. Dá um passinho pra frente. Tá, perfeito. Eu vou ali do lado da Juliana. Perfeito. Acho que agora vai. Deixa eu encostar aqui embaixo. Agora vai. Aê, obrigada. Obrigado, Bruno. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tchau, muito obrigada. Obrigada, professor. Tchau.
Vazio,